Salve, salve, galerinha linda! Chegamos agora para uma das coisas mais temidas dentro da química orgânica, que é a nomenclatura dos compostos, certo? Então, muita calma, passo a passo aqui que a gente vai se dar bem, certo? Por que a gente vai se dar bem? A nomenclatura de qualquer função orgânica, ela depende muito de a gente ter compreendido a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Certo? Então a base de toda a nomenclatura para as funções orgânicas está dentro da nomenclatura dos hidrocarbonetos. Tanto que a gente vai ver aqui agora, trouxe alguns exemplos para nós, para tentar pegar todas as particularidades, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, como que eu vou iniciar a nomenclatura? Pensando em nomenclatura oficial, que é a nomenclatura da IUPAC, beleza? Da União Internacional de Química Pura e Aplicada, beleza? Então como que vai ficar isso aqui? Radicais, se houver, estarão primeiro no nome, igualzinho lá no hidrocarboneto, eu começo com o nome do radical, aí eu tenho um prefixo que depende do número de carbonos, que vai ser o prefixo met, et, prop, but, pent, hex, toda aquela galerinha de novo. O intermediário desse nome depende do tipo de ligação, simples, dupla ou tripla, o nosso an, em, in. E o sufixo, que é a terminação do nome, no hidrocarboneto era o, no álcool é OL, eu tenho aqui para fazer nomenclatura, beleza? Sem mais delongas, vamos aplicar isso daqui. Então, meu primeiro caso, ele tem somente um carbono. Todos são álcoois, porque tem hidroxila ligada no carbono saturado. Então, eu tenho um carbono só. Então, se eu tenho um carbono só, eu não tenho radical. E sempre que eu tenho um carbono, o prefixo é met. E sempre que met faz an. Sempre met an. Por que eu tenho que fazer um met an nessa parada? Porque não tenho outro carbono para comparar a ligação. Então, sempre que for um carbono só, eu vou considerar ligação simples, independente da função da estrutura. Um carbono faz met, faz an, sempre. E a terminação, então é o prefixo met, meu intermediário an, e a terminação ol. O meu metanol, ou metanol, como a gente chama, tudo bem? Vamos ao segundo caso. Eu tenho dois carbonos. O prefixo depende do número de carbonos. Então, nesse caso, é et. Et, ligação entre os carbonos é simples. An, e a terminação é ol. Etanol, o nosso etanol. Beleza, galerinha? Aqui o negócio muda de figura. Por que o negócio muda de figura? Porque a partir do terceiro carbono, certo? Eu tenho que começar a numerar a cadeia principal, certo? Vou te mostrar o porquê que eu tenho que começar a numerar a cadeia principal. Ó. Se eu seguisse a lógica, 3 carbonos é prop. As ligações são simples, é an, e a terminação ol. Vou colocar assim, propanol. O de baixo, 3 carbonos prop. As ligações são simples de novo, an, e a terminação ol. Cara, esse é propanol, esse também é propanol. Se eu só fizer isso, falar, beleza, tá legal, né? Que é propanol para cada um. Só que, cara, onde essa hidroxila tá na estrutura muda muito, tá bom? Ela muda a solubilidade, muda ponto de fusão, muda a característica do composto, se é álcool primário, secundário, ok? Mas o nosso foco aqui é dar nome, ok? E para dar nome para essa cadeia, o que eu tenho que fazer é contar os carbonos. E como que eu vou contar os carbonos? Cara, a minha regra para a contagem de carbonos, ela é a seguinte. Fir. Sempre eu vou usar fir. Então, vou olhar primeiro onde está função. Depois eu vou olhar a insaturação. E, por fim, eu vou olhar o radical. Então, para eu numerar a cadeia, para eu escolher por onde é que eu vou começar contando, por que lado eu vou contar, eu vou usar a regrinha FIR. Para dar nome, eu vou fazer o inverso, certo? Para dar nome, eu vou usar RIF. RIF, eu vou dizer que eu vou começar pelo radical, tá aqui. Aí eu levo em consideração a insaturação no meio do meu nome, a insaturação sempre no meio, e eu vou terminar com a função. Então eu tenho FIR e RIF. FIR para eu numerar, RIF para eu nomear a cadeia. Então eu vou numerar por onde? Ó, a função, meu grupo funcional OH, ele está no lado direito. Então eu não vou numerar 1, 2 e 3.
eu vou começar numerando ao contrário, porque eu tenho que numerar sempre pela função ou mais próximo dela. Então ele vai ficar 1, 2, 3. Certo? Então esse camarada, ele tem 3 carbonos. Nesse de baixo também tem 3 carbonos. E tanto faz por onde eu vou numerar. Por que tanto faz? Porque se eu contar da esquerda para a direita, eu vou ter 1, 2, 3. Se eu contar da direita para a esquerda, eu vou ter 1, 2, 3. Em ambos os casos, a hidroxila está no carbono 2. Então, nesse caso, tanto faz contar direita, esquerda, direita. Ok? No de cima, não. Aqui eu começo contando por ele, porque obrigatoriamente eu tenho que contar primeiro por onde está a função. Então, muda o nome. E por que tem que mudar o nome? Pela seção de fatores que eu já comentei anteriormente. Então, ele não fica só propanol, pagador moderno esse. Ele fica prop, dos 3 carbonos, an, das ligações simples, ol. Então, propan, ol, certo? Propanol, eu vou ter para esse, e para o de baixo eu vou ter o seguinte, ó, propan 2ol. Aí você me pergunta, pô, professor, mas não fica legal. Não, não fica, tá bom? Não fica muito bonito, não. Eu concordo que não fica. Mas dá para entender, certo? A partir do nome. Por quê? O que me diz prop? 3 carbonos. O que diz an? Ligações simples. O 2 é onde está o ol, é onde está a característica da função álcool. Então, propan, 3 carbonos de ligação simples. No 2, eu tenho o ol. Regra IUPAC manda fazer assim, gente. Ó. Propan 1ol, propan 2ol. Ah, pode ser 1 propanol ou 2 propanol? Cara, tem vestibular que cobra assim ainda, tá bom? Mas a regra, eu tô te passando a regra oficial IUPAC, manda deixar a numeração aqui dentro. Propan 1ol ou propan 2ol. Beleza?